Evangelho de João, capítulo 6, versos do 32 em diante, vai dizer assim: Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais um trecho dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ele expõe ali aos judeus, mostrando a eles a importância de crer no seu nome e de se alimentar deste pão que desce do céu e dá vida aos homens, dá vida ao mundo, né? Como está registrado aqui no versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse sentido aqui de dar vida ao mundo, Jesus está se referindo ao estado espiritual em que o mundo se encontra. E estado esse que nós estávamos anteriormente por conta do pecado de Adão. O estado de morto espiritualmente. Em Efésios, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: outrora vós estava mortos em vossos delitos e pecado, mas ele vos deu vida juntamente com Cristo. Então, é exatamente disso que o Senhor Jesus está falando quando ele diz que dá vida ao mundo. O mundo em si está morto em delitos e pecados. O mundo não busca a Deus. O mundo não quer ouvir a Deus. O mundo não tem nenhum interesse por Deus. O Deus único e verdadeiro. O que o mundo faz, uma vez que todo ser humano foi criado para adorar? O homem, naturalmente, ele é um adorador. Ele não existe sem adorar. Então, quando ele não conhece o Deus único e verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, então o mundo vai procurar alguma coisa para adorar e para servir e para fazer dessa coisa o seu Deus, algo em que ele possa confiar, mesmo que de forma supersticiosa, e que ele possa se apegar e confiar e buscar alguma espécie de alívio. Porque, queira que não queira, Satanás consegue dar este alívio ao homem enganando-o. 2 Coríntios 4:4, ou é 1, se eu não me engano, vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Quem é o Deus desse século? Satanás. É ele quem cegou o entendimento dos incrédulos. Mas Cristo dá esse entendimento novamente quando ele nos dá vida. Como ele nos dá vida? Por meio da fé em seu Filho. Todo aquele que
crer no seu Filho tem a vida eterna em si. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a situação do homem após ele crer em Cristo. Verso 34, ele vai dizer: então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus quer fazer com que aquelas pessoas se voltem para ele, sendo ele o pão da vida. Jesus não é o pão que alimenta e daqui a pouco a pessoa tem fome novamente. Não é o pão que alimenta de forma física, mas é o pão da vida. É o pão que sustenta definitivamente. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. É saciado completamente, definitivamente. E o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, o que vai a ele e o que crê nele não necessita de mais nada. Porque é bem alimentado e não tem sede. O verso 36, Jesus continua dizendo: porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Esse era o problema. Eles estavam lidando com a pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo, que conhecia as intenções do coração, que não se deixa enganar ou que não fica admirado com qualquer circunstância humana, mas ele mesmo sonda os corações. Isso é uma característica de Deus, mostrando assim que Jesus é Deus. Jesus não é um ser inferior. Jesus é o próprio Deus, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E ele disse: eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Então, a situação do mundo, do homem natural, é terrível por conta dessa circunstância. Eles não creem. Mas Jesus continua dizendo no verso 37, dando assim uma esperança, mostrando que não está tudo perdido para o mundo. O que ele diz? Ele diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então Jesus aqui está falando exclusivamente de eleição. Aqueles a quem o Senhor, lá em Efésios, por meio de Paulo, vai dizer que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quem são esses? São esses que o Pai dará ao Filho para que nele creia. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Por quê? Porque foi o Pai quem o trouxe. O Pai quem me deu. Verso 38, ele continua dizendo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então o próprio Senhor Jesus aqui se coloca na condição de servo, de filho obediente, que não faz nada que o Pai não tenha mandado fazer. Que não faz a sua própria vontade. Esse não era o objetivo dele. O objetivo dele era fazer a vontade de Deus, e ele fez perfeitamente desde o nascimento até o último dia da sua vida aqui na terra, como homem. Apesar de que ele se encontra como homem no céu, ele ressuscitou
em carne e ossos. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, ele continua dizendo no verso 40, a vontade de meu Pai é que todo o que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo o que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas anuncia a todo momento que ele se converta dos seus maus caminhos e creia em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quê? Para ter a vida eterna. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que o Senhor aplique essas palavras em nossos corações.